por esse momento da palavra. Amado Espírito Santo, nos próximos minutos nós vamos nos debruçar sobre a Tua palavra e vamos extrair alguns princípios que são poderosos para as nossas vidas. Eu peço que o Senhor continue em nosso meio, agora, Senhor, destravando mentes e corações. Toda e qualquer opressão que estiver nesse lugar agora, estiver atrapalhando qualquer pessoa aqui, agora eu ordeno em nome de Jesus, bate em retirada, que a palavra do Senhor será liberada e ela vai encontrar um campo fértil, que são as mentes e corações, e a palavra do Senhor vai germinar e vai frutificar em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos capítulo 2, verso 22. Texto muito conhecido. Eu vou trabalhar ele numa perspectiva tanto diferente hoje. Marcos capítulo 2. Diz assim o texto: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. De tempo em tempo eu faço uma pergunta para mim mesmo, pensando com os meus botões, e às vezes eu pergunto para Deus: por que tem pessoas que não conseguem romper, não conseguem subir de nível, não conseguem desfrutar dos benefícios que o Evangelho de Jesus Cristo tem para as nossas vidas? Às quintas-feiras, eu estou fazendo aqui uma exposição de perícope por perícope da epístola de Paulo aos Efésios. Essa que é uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Ela continua falando de alguns fundamentos, ela vai corroborar com alguns fundamentos da carta aos Romanos. E tem uma fala de Paulo ali, que é dentre essas declarações, vêm esses meus questionamentos, esses meus pensamentos. Paulo diz que toda a sorte de bênção já está liberada sobre as nossas vidas. Ora, se toda a sorte de bênção já está liberada, por que então que tantas pessoas não conseguem desfrutar dessas sortes de bênçãos? Porque se tem algo que eu vou entregar a minha vida, vou dar a minha vida, é pelas verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus não brinca. O Espírito Santo não brinca nas suas declarações e nas suas afirmações. Se ele diz que todas as sortes de bênção já estão liberadas, elas já estão liberadas. Aí a segunda pergunta é essa: olha, por que então que eu não tenho acesso a isso? Por que eu não chego a isso? E eu pensando nisso, nas últimas semanas, em meus tempos devocionais, as minhas conversas com Deus, eu cheguei a esse texto. Mais especificamente, essa semana, eu cheguei a esse texto. E eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que esse texto nos traz. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre vinho, e você vai encontrar várias citações, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sobre vinho, ela está falando sobre alegria. Se tem algo que desde mim, aqui onde estou, até a última pessoa, o último obreiro que está lá na portaria, tem em comum em todos nós, é que nós queremos alegria. Sim ou não? Existe alguém aqui que não quer ser alegre, não quer ser feliz? Levanta a mão que eu vou orar por você agora.
ser algo incomum. Todo mundo quer felicidade. Todo mundo quer alegria. E quando a Bíblia fala sobre vinho, ela está citando sobre alegria. Essa é a tipologia que a palavra de Deus traz. Muito bem. E aqui tem um princípio. Vai falar sobre vinho novo, odre velho, vinho novo, odre novo. E eu quero pensar com vocês um pouco sobre esse processo. Eu quero pensar sobre rompimento, eu quero pensar sobre novos níveis, eu quero pensar com vocês sobre esse novo de Deus que ele fala. É importante nós entendermos esse princípio que o novo de Deus exige transformação. Há uma promessa na palavra de Deus, de nos últimos tempos, haver um grande sopro de avivamento sobre a terra. Há uma promessa na palavra de Deus, de um sopro de avivamento. E esse sopro de avivamento é necessário para a igreja desfrutar, é necessário que ela esteja preparada, é necessário preparo para poder viver esse rompimento. O processo do vinho aqui vai nos ensinar algumas etapas. E ela fala de etapas espirituais indispensáveis para experimentar esse novo de Deus. E eu começo já com a primeira visão de alinhamento nesse texto. Ora, pense comigo. Para haver o vinho, é necessário uvas. Mas é necessário que haja um ajuntamento de uvas no lagar para que possa gerar o vinho. Se não houver ajuntamento, se não houver unidade, esquece. Você vai ter no máximo cacho de uva para você comer no Natal. Mas vinho que é bom, não vai ter. Se ficar separado, irmã Judite, não tem vinho. Pode ter ali um pouquinho, se der uma esmagadinha, sai ali um pouquinho de suco, mas não é no processo correto, não vai ter êxito para ter vinho. Lembre-se do propósito, vinho novo. O texto está falando de vinho novo, de uma alegria nova, de um novo estágio de felicidade que eu e você não vivemos ainda, de um novo estágio de alegria que nós ainda não vivemos. O vinho, então, ele só nasce quando as uvas são reunidas. Pense nisso. Ninguém rompe sozinho. Existe um poder espiritual no ajuntamento do povo de Deus. Eu ouço há alguns anos, irmãos, eu me lembro de uma pessoa, conviveu um tempo comigo, ele chegou a ser patrão da minha esposa, ele falava assim, eu não gosto de gente. E eu tenho dificuldade com esse negócio da igreja de me ajuntar com as pessoas. Não saiu do lugar até hoje. As mesmas queixas, as mesmas milongas, de 20 e tantos anos atrás, patinando no mesmo lugar, e não consegue romper em absolutamente nada na vida. Não há possibilidade de crescimento espiritual sem ajuntamento. É importante você saber disso. Você precisa se ajuntar com o povo de Deus. Dá uma olhada para a pessoa do seu lado. Não fala nada, dá só uma olhada assim. Viu? Precisa juntar com essa uva aí. Você precisa estar próximo dessa uva para poder ter vinho. É necessário o ajuntamento para poder ter vinho. Não tem como. Mateus, capítulo 18, verso 19, Jesus ele vai trazer um princípio poderoso sobre isso. Coloca para mim na tela, filha, por favor. Olha que interessante. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra
concordarem a respeito de qualquer coisa, isso é forte, qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. A pergunta para o texto, a pergunta para mim é: e por que que isso não acontece? Porque nós não olhamos para a palavra de Deus, acreditamos de fato no que está escrito e temos ação em relação a isso. Porque não basta ler, não basta ter o conhecimento e não aplicar a ação em cima do que está escrito. Esse princípio é poderoso. Se cada um de nós nos posicionarmos com a palavra na mão, com esse princípio estabelecido, as coisas começam a mudar. Mas Jesus está falando do quê? De unidade. Jesus está falando de ajuntamento. Olha esse princípio. Quando você olha a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, ele traz um princípio poderoso. Eu tenho há meses pensado sobre isso. Desde novembro ou dezembro do ano passado, eu tenho pensado muito sobre isso. Jesus ele vai falar: Pai, se eles forem um, e ele está falando dos discípulos, está falando da igreja, se eles forem um, assim como nós somos um, o mundo vai reconhecer que o Senhor me enviou. Isso é poderoso demais. Há um princípio muito poderoso na unidade. E por conta disso, você vai olhar o Antigo Testamento, você vai olhar o Novo Testamento, e você vai ver sempre o inimigo das nossas almas trabalhando contra a unidade do povo de Deus. Se tem alguém que sabe que o que está escrito aqui é verdade, se tem alguém que sabe que Deus não brinca com a sua palavra, se tem alguém que sabe que Deus não brinca com as suas promessas, é Satanás. E então, ele trabalha, ele leva a sério isso aqui, e ele trabalha contra isso. Mas em nome de Jesus, eu vou ser um porta-voz da unidade. Em nome de Jesus, eu vou trabalhar pela unidade. Afinal de contas, eu e Satanás somos dois inimigos há muito tempo. Então, se Satanás está indo para a direita, eu vou para a esquerda. Se Satanás vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se Satanás vai para frente, eu vou para trás. Se Satanás vai para trás, eu vou para frente. Eu não quero graça com Satanás. E ele me odeia por isso. E eu não estou nem um pouco preocupado. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. A minha vida é proclamar o Evangelho e as verdades do Evangelho. É para isso que eu vivo. Você vai encontrar um poder no ajuntamento aí. Não precisa abrir na tela, mas quando você observa Atos capítulo 2, o Senhor Jesus, ele fala para os seus discípulos: vocês vão estar juntos. Ele fala para eles ficarem no cenáculo juntos. E então a promessa, a profecia que está registrada em Joel 2 aconteceria. Ele não fala, vão para as suas casas e lá vai acontecer. Ele fala, não, fiquem juntos, perto um do outro, unidade. Há um poder indescritível na unidade. Satanás está fazendo o papel dele, lutando contra a unidade. O que eu e você precisamos entender é identificar que toda e qualquer ação, eu disse toda e qualquer ação contra a unidade do corpo de Cristo é maligna. O céu não tem interesse em romper com a unidade, em qualquer escala. É o inimigo quem trabalha contra a unidade do corpo de Cristo. Então você vai ver que nesses ajuntamentos de Mateus 18, 19 e Atos capítulo 2, mostra que Deus se manifesta de forma especial quando o seu povo está unido. O inimigo ele luta contra a comunhão, porque ele sabe
Ele sabe que a união do povo de Deus gera rompimento, te leva para um novo nível. Eu não sei você, mas eu não estou satisfeito com o nível que eu estou. Eu sou sempre um insatisfeito com essa coisa de nível. Eu olho lá para Ezequiel, e lá em Ezequiel, ele vai falar a respeito de você andar mais 500 metros, e depois mais 500 metros, e mais 500 metros. Você tem que chegar até um nível onde você não tem controle absolutamente de nada, e o rio de Deus te conduza. Eu não sei se você está tomando as suas decisões, se você está vivendo dentro. Esse barulho é chato, Natan. Isso é só aqui no retorno ou é aí no PA também? É em tudo? Misericórdia, é chato esse negócio, hein? Entra na IA depois e detecta o que está acontecendo. Esse barulho, o sangue de Jesus tem poder. Me desconcentra, barulho me desconcentra. Onde eu estava? Ezequiel, obrigado. Eu não sei se você está vivendo num ponto da sua vida onde você ainda está tendo chão nas coisas, nas decisões da tua vida. A ideia do que Ezequiel está dizendo, olha, vem para o rio de Deus ao ponto onde não dê mais pé, você não encontre mais chão, e deixa o rio de Deus conduzir a tua vida. A unidade, ela vai te levar 500 metros mais, a unidade vai te levar mais 500 metros, e você vai chegar ao nível de rompimento. Eu sou um eterno insatisfeito. Eu falo para Deus, as minhas orações a Ele é: Senhor, eu sei que o céu tem muito mais para me dar, eu sei que o céu ainda tem muito mais que eu possa desfrutar ainda aqui na terra, então eu quero tudo que o céu tem para me dar. Eu sou um fominha do céu, irmãos. Eu quero todas as bênçãos, eu quero todos os benefícios que o céu pode me dar. E eu sei que quando eu não chego lá, o problema não é no céu, o problema sou eu. Sou eu que estou orando pouco, sou eu que estou me entregando pouco, sou eu que estou adorando pouco. Então eu preciso me entregar mais. E assim, naturalmente, vamos entrando 500 metros para dentro. O ajuntamento, ele libera ambientes de transformação. O ajuntamento, ele libera ambientes de ativação sobrenatural. É importante, o Atos 2 só é conhecido como é a descida do Espírito Santo, porque eles estavam em obediência e estavam juntos, unidos. É por isso, irmã, que Satanás vai lutar sempre contra a unidade do corpo de Cristo. Olha, tem algo que nós precisamos aprender sobre a batalha espiritual. Tem gente que fica sempre olhando, imaginando que Satanás, ele vai aparecer com um chifre, um rabo vermelho e um tridente, e vai ficar cutucando você. Até eu que sou mais bobo, não apareceria tão feio. É claro que ele não vai aparecer assim. É claro que o conceito da batalha espiritual não vai ser nesse nível. É claro que ele vai, com as suas astúcias, trabalhar de forma bem lenta e peculiar na cabeça do presbítero Jonas, para ele achar que o pastor não cumprimentou ele porque está se tornando muito arrogante. E é claro que o diabo vai trabalhar no coração da irmã Érica para achar que a barba do Júlio incomoda, e ela não tem nenhum motivo e nem nada a ver com a barba do Júlio. Esse menino metido com essa barba. E esse menino agora me soltou um vídeo em Alphaville essa semana, falando que fez um curso da estética. São esses detalhes, são essas coisinhas, essas picuinhas, que nós não prestamos a atenção
E o diabo lança ali, Efésios capítulo 6, lança o dardo inflamado dele e fica esperando. E de repente você vai me ver no supermercado, e eu estou lá, irmão, sofrendo para achar o pó royal. É um martírio para mim, achar um pó royal. E de repente eu passo por você e não te vejo. Aí você vai falar assim, ah lá, metido. Me viu no mercado e nem me cumprimentou. Não vi, irmão. Não vi, minha cabeça é a mil. Se aconteceu, e se acontecer, porque eu sei, a probabilidade disso acontecer é muito alta. Já de antemão, eu peço para você perdão. Não foi nenhum interesse sobre. Se eu te ver e tiver tempo de tomar um café, nós vamos tomar um café. Dia desses eu estava indo no hospital, encontrei esse casal lindo, aquele casal lá lindo também no fundo, eles estavam saindo do hospital. Eu estava meio atrasado para resolver o que eu tinha que resolver. Eu estava meia hora atrasado. Então estava meio acelerado. Cumprimentei eles rapidinho, perguntei, está tudo bem, está tudo bem. Se eu pudesse, se eu estivesse tranquilo, atrás ali de onde nós estávamos tem um café. Falei, vamos entrar ali para tomar um café. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou assim. Mas não dava, eu estava atrasado aquele dia. Nós temos que trabalhar de forma inteligente, olhando para a palavra de Deus. O Senhor coloca um lugar de importância na unidade do corpo de Cristo. Se nós conseguirmos ser unidos, o mundo vai saber que Deus enviou Jesus Cristo de fato e de verdade. Porque a palavra de Deus não brinca, nós temos que entrar na literalidade das verdades bíblicas, irmãos, e nós temos que começar a viver isso. Então, se ajuntou no lagar. Primeiro grande movimento é o de ajuntamento. Depois do ajuntamento, vem o esmagamento. Para que tenha a fusão, que é para estar junto mesmo. Como diz os jovens, que eu faço parte, estamos junto e misturado. Por que vocês riram quando eu falei eu faço parte? Tem alguns engraçadinhos que estão achando que a gente não faz parte disso, pastor Israel. Não, você perdeu. Eu vi teu post, ficar velho e rico. Eu não estou velho. E ainda vou ficar velho e rico. Você se denunciou lá, não posso fazer nada. Eu vi teu post. Eu sou jovem. Eu sou jovem ainda. É necessário, então, esse esmagamento, fusão, estar junto mesmo. Unidade de propósito, unidade de medida. Olha, nós estamos trabalhando por isso. Essa igreja trabalha debaixo de 5 propósitos que o Novo Testamento apresenta, a partir do livro de Atos. E um deles é a comunhão. Para isso, nós temos os pequenos grupos. Porque se você vem aqui só o domingo, aí você vê o irmão assim, de longe e tal, a igreja é uma bênção e tal, aí você não consegue se envolver com ninguém, você não consegue se envolver com a igreja, você precisa ir num pequeno grupo. E a ideia do pequeno grupo é essa, que as pessoas possam olhar umas para as outras, trocarem ideias, saber a dificuldade do outro, pedir oração, apoio e nutrir comunhão, nutrir unidade. É para isso que existe o pequeno grupo. E também, o segundo propósito, evangelização. Nós estamos tentando, nós estamos trabalhando para isso. Quem faz parte de um pequeno grupo aqui? Vocês estão felizes fazendo parte? Sim? Vocês comeram hoje? Então tá bom. Você não pode andar sozinho. Segundo passo que acontece com o vinho. E hoje de manhã nós tínhamos aqui um lorde que é
sommelier. Aí ele, por ser sommelier, ele entende também dos enólogos. Eu não lembrava nenhum nome nem o outro. Aí ainda bem, eu consultei ele aqui, o Rodrigo. Falei, como é que é aqueles caras mesmo que mexem com vinho? Falou, quem entende do negócio é o sommelier, o enólogo é quem faz. Então, o enólogo, ele pega aquela substância que foi ajuntada, aquele líquido que depois de ter sido esmagado, agora tem ajuntamento. Precisa ir para um ambiente oculto. Agora precisa ir para um tempo de maturação. Isso vai definir muito da qualidade do vinho. Isso vai definir muito da qualidade da alegria. Isso vai definir muito da qualidade da felicidade. Da quantidade e qualidade do rompimento. Ele vai em contato de um madeiro. Não pode ser qualquer madeira. É uma madeira especial, vai para um lugar oculto e madeiro. E eu sou apaixonado pela Bíblia porque tudo vai se alinhando, vai se cruzando. E quando você tem a ideia de madeiro na Bíblia, você tem a ideia do apontamento para a cruz do Calvário. Então, a ideia do que Jesus está falando aqui para um vinho novo, para um vinho de qualidade, ele precisa ir para um lugar oculto e ficar perto do madeiro. Você precisa ter tempo de maturação, você precisa ter tempo a sós com Deus, você precisa ter tempo a sós com Deus para gerar qualidade e valor. Irmãos, eu trabalhei um tempo enquanto músico, eu trabalhei numa casa francesa, lá em São Paulo, pouquinho depois da Avenida Paulista. Eles chamam de bistrô. E eu tocava num bistrô, às sextas-feiras, sexta sim, sexta não. Era violão e um saxofone, só tocando música instrumental, naquele ambiente chique. Ia muita gente famosa, pessoal de televisão e tal. Isso já fazem muitos anos. Muitos anos. Embora eu seja tão novo, é que eu comecei a tocar muito novo, vocês não imaginam quanto. Comecei muito menino prodígio. Não tem jeito, né, irmã Benê? Eu vou me entregando, né? Não tem como. E eu me lembro que nós tinha o tempo de jantar e nós íamos para dentro da cozinha. Os prestadores de serviço iam comer na cozinha. E acabou que ficamos amigos dos cozinheiros ali e tal. E eu sempre brinco com o pessoal, né? A culinária é francesa, mas só tinha o pessoal da minha terra lá. Só tinha baiano, paraibano, só meu povo lá. Eu brincava, eu tirava muita onda com aquele pessoal. E eu me lembro de uma garrafa de vinho custar quase R$5.000, naquela época. Eu falava, o que gera tanto valor? O tipo da uva, como foi selecionado e o tempo de maturação. E hoje eu perguntei para o Rodrigo aqui de manhã, ele falou que tem garrafa de vinho que chega a custar R$50.000. Valor. Quanto mais tempo você ficar perto do madeiro, mais valor espiritual você vai ter desfrutando daquilo que Deus tem para você. Por favor, em nome de Jesus, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, pare a correria da vida e vá ter tempo a sós com Deus. Você precisa disso, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de necessidade. Assim como você precisa de arroz e feijão, como você precisa de alimento, a sua alma precisa desse tempo.
O contato com o madeiro, ele transforma a essência. Por favor, Jesus, ele priorizava o secreto. Vamos ver o modelo dele? Mateus 14, 23. Vamos ver se Jesus, ele só falava ou se ele fazia também. E tendo despedido as... É interessante, né, que ele está falando, não é a multidão, é as, está no plural. As multidões. Imagina a quantidade de pessoas que estavam perto de Jesus. Ele vai dizer, ele subiu ao monte a fim de... Orar o quê? E ao cair da tarde, lá estava ele só. Você precisa. Sabe, Jesus, ele se movia poderosamente em público, porque o tempo dele no secreto era de muita qualidade. Vai para o secreto. Quanto mais tempo no secreto, mais valor vai ter. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu estava pensando em algumas pessoas que se moveram no resultado do secreto. Quando você olha, não precisa abrir, eu vou citar aqui. Quando você olha para a vida de Eliseu, é um homem que teve muito tempo no secreto. Eu peguei só um capítulo, essa semana eu fiquei dando uma olhada, eu falei, meu Deus, o resultado disso é poderoso. Olha o resultado do secreto, não precisa abrir. Depois em casa, você pega, abre a sua Bíblia, vocês que gostam de anotar, anotem. Em casa vocês confiram isso. No secreto, a unção se multiplica. Capítulo 4 de 2 Reis, você vai ver o milagre de Eliseu aumentando o azeite da viúva. A história, o marido da mulher morreu, está passando um sufoco financeiro terrível, cobrança para cima dela, isso ia trazer sérios desdobramentos para cima da sua família que ainda restara. E ela conversa com o profeta que tinha vida no secreto. Ele fala o seguinte, vai, junta vasilhas, quantas você puder. E ela junta. Aí ele fala, agora vai multiplicando, vai tirando uma, jogando para a outra. E ela falando para o menino, vem, traz vasilha, e tome vasilha multiplicando, em vasilha, e o azeite multiplicando nas vasilhas, e o azeite multiplicando, e o azeite multiplicando. Aí chega um momento, acabou esse aqui, traz mais um. Fala, acabou, mãe. Não tem mais vasilha. Se tivesse mais vasilha, continuaria. Aí o profeta fala, olha, vai, vende, levanta o recurso que você precisa, paga a dívida, e o restante, vive com teu filho. Quem anda no secreto, não anda com o olhar normal das coisas. Vive milagre. Vive milagre. Vocês estão ouvindo alguém que não fala de teoria da boca para fora. Vive milagre. Quem vai para o secreto, vive milagre. Eu vivo milagres. Cuidado. Questões sobrenaturais sobre a minha vida. Vai para o secreto, pelo amor de Deus. Quem vive no secreto, vê coisas como está aqui, ó. O filho da sunamita morreu. E é engraçado, quando você coloca uma lupa no texto, pastor Israel, você vai ver o seguinte. Eliseu, dentro da sua intimidade com Deus, porque ele tinha uma vida no secreto, ele tinha uma vida ali, no oculto. Você vai ver que Eliseu, quando a mulher traz a notícia do menino, ele fala para o seu moço, que é mais ligeiro, é novo, fala, ó, toma meu bordão, vai lá e coloca no menino. E ele está indo a caminho, e o moço saiu à frente. É o bordão dele, ele sabia que aquilo também carregava a unção. E coloca o bordão e não acontece nada com o menino. Ele volta correndo e fala, ó, deu ruim. Como dizem agora,
Tem uma nova que a galera fala, pesou o clima. Não, pesou para o menino. O menino volta desesperado, o Geazi vai falar, olha, não deu certo não. Não rolou. Ele chega lá. E ele faz uma oração, e o texto vai dizer, o corpo do menino aqueceu. Mas só aqueceu. E então o texto vai dizer, e aí são as minhas perguntas, né? Eu fico lendo a Bíblia, cada vez que eu mais leio, mais perguntas eu tenho. E aí ele fica no quarto de um lado para o outro. Pastor Vieira, o que será que ele estava pensando? O texto diz que ele está no quarto, de um lado para o outro. Será que ele está pensando o quê? O que está na cabeça de Eliseu? É uma das perguntas que eu vou fazer para ele quando eu chegar lá. Eu já disse para vocês, hein? Quando vocês venham conversando um com desses homens aí, sai de trás da fila, eu vou demorar. Porque eu tenho tanta pergunta, tanto para conversar com essa turma lá em cima, vocês não fazem ideia. Eu sei que de repente agora ele vem, não funcionou com o moço, mas aí ele deita sobre o moço. E o texto vai dizer, olho no olho, boca na boca, mão na mão. E de repente, o moço dá 7 espirros e ele ressuscita. Unção de quem vive no secreto. Ah, pastor, mas isso não acontece. É mesmo? Hoje, agora, se você pegar o avião e for para Moçambique, você vai chegar numa cidade lá e vai encontrar uma mulher chamada Heidi Baker. Uma loirinha desse tamanho, americana, cabelinho curtinho. Você olha para ela, você não dá nada. Cara de patricinha. Registrados, 400. Preste atenção no que eu vou te falar. Registrados lá em Moçambique. Hoje, 450 ressurreições. Heidi Baker. Pode pesquisar. Deus continua fazendo. Basta ir para o secreto. Tem que sumir um tempo. E aí depois ainda você vai ver, nesse mesmo capítulo 4, os resultados de quem vive no secreto. Você vai ver que esse homem, eles vão comer lá um ensopado, de repente alguém grita, fala, aí, tem morte na panela. Mas tem quem no ambiente? Alguém que tem unção. Alguém que tem unção fala, faz o seguinte, dá uma mexida aqui, coloca esse negócio aí. Põe um temperinho aí. E a morte da panela, ela foi extirpada. Eu e você. Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu e você vamos estar em ambientes onde as pessoas vão gritar, tem morte na panela. E você não vai estar lá por acaso. Você precisa estar lá e entender que você é a solução para aquele problema por conta, não por você mesmo, mas por conta da unidade que você tem no secreto, por causa da unção que você gerou curtindo no secreto perto do madeiro. Naturalmente você vai dizer uma palavra e a morte da panela vai ser erradicada em o nome de Jesus Cristo. Mas se não tiver dentro do processo do vinho, se não tiver num ajuntamento e não estiver dentro desse segundo processo, que é estar no lugar secreto, não vai acontecer. Você vai ver a banda passar e não vai participar de nada. Vai ver o trem passar e não vai participar de nada. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ressignifique a sua vida hoje. Mude hoje, para que você possa alcançar novos níveis em Deus. É isso que Ele quer com você. Ele está dizendo para você essa noite, filho, filha, eu tenho tanto novo para te dar, mas você precisa passar pelo processo da unidade e do lugar secreto.
Uma verdade: quem não desenvolve vida no secreto não vive o extraordinário. Você não vai perder tempo mais na sua vida, né? Eu sei que você vai mudar em nome de Jesus. Eu sei que você vai entrar e vai entrar para os novos níveis. Encerrando. O rompimento, ele se consolida no encontro de glória, o que vai gerar odres novos. O vinho novo, ele precisa de um recipiente novo. E aqui nós entramos no entendimento que é o nosso coração. Não cabe vinho novo se o nosso coração não for transformado, se o nosso coração não for um novo coração. Odres velhos, ou seja, corações endurecidos, não suportam o mover de Deus. Vai romper. Sai do madeiro, vai para um odre. Uma bolsa de couro. O vinho novo tem muita pressão. Coração velho. Ah, mas eu sou filho de nordestino. Tenho sangue de nordestino. O negócio lá é o seguinte: o temperamento, meu jeito, minha família. Se vem o pastor Vieira e pisa no meu calo, sabe como é que é o nosso temperamento lá? Saca da peixeira, dá aquela riscada no chão para dar aquela bela fiada. Nós vamos resolver essa parada agora. Porque o meu jeito, o meu temperamento, a minha herança do meu pai era assim. Está na hora de acabar esse jeito de ser assim, esse temperamento, esse jeito, isso é coisa da velha criatura. Em Cristo Jesus, nós temos que ter um novo coração. Se você tem essas coisas aí, pode mudar. Pastor, mas eu não consigo, faz que nem eu. Jesus me ajuda a melhorar. Toda semana eu faço essa oração. Jesus me ajuda a melhorar. Eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ser um amigo melhor, Senhor. E se o Senhor não entrar no meu coração, se o Senhor não me levar para novos níveis, eu não consigo. Toda semana eu estou falando com Ele. Senhor, eu preciso ser um adorador melhor. Eu preciso ser um pastor melhor, segundo o seu coração. Eu preciso ser um marido melhor. Segundo a dona Salma Ali Halabi, ela fala que eu estou melhorando a cada ano. Ufa! Que bom! Que bom. Passado recente agora, poucos meses atrás, eu fui conversar com os meus filhos, depois de um tempo de oração. Às vezes meus filhos não entendem algumas perguntas que eu faço para eles. Eu estava lá na presença do Senhor. E eu me autoconfrontando com a palavra e conversando com Deus. E aí eu fui perguntar para eles. Numa boa mesmo, no interesse de melhorar. Eu sou um pai legal? Eu sou um pai que vocês curtem ter eu como pai? E eu fui preparado para ouvir. Pai, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, o senhor precisa... Eu fui preparado para isso. Graças a Deus. Eu não sei se eles ficaram com medo. Quero acreditar que eles foram muito translúcidos comigo. Não dá para ter coração endurecido. O coração antigo vai romper, não aguenta receber o vinho novo. Um novo nível de rompimento com Deus. É necessário mudança. Não consegue? O temperamento é ruim? Jesus, me ajuda, me socorre. O Eli Soares canta uma música, né? Me ajude a melhorar.
Sozinho eu não consigo, Pai. Nós precisamos, e sabe o que é bom? Pela palavra dele, ele traz para nós o seguinte ensinamento: eu estou aqui de braços abertos e eu quero te ajudar. Deus, ele quer alargar. Ele quer mudar o coração para caber o novo. O encontro real com a glória de Deus. Isso, meus irmãos, muda estruturas internas. Não basta nós só desejarmos teoricamente. É preciso se tornar compatível com Ele. Atitude, ação. Terminando. Deus, ele está liberando vinho novo. Mas eu tenho uma pergunta sincera para dizer para você hoje. Um tanto confrontante. Você está preparado para receber esse vinho novo? Hoje é dia de romper, irmãos. Hoje é dia de romper com o isolamento e voltar ao ajuntamento. Hoje é dia de romper com a superficialidade da vida cristã e começar a mergulhar no secreto. Hoje é dia de romper com o velho coração e permitir que Deus te transforme. O Espírito Santo, ele é um gentleman. O Espírito Santo é extremamente educado. Ele bate a porta. O Espírito Santo bate e ele fala assim: se você abrir, eu vou entrar. Se você desejar, eu vou mudar o seu coração. Eu vou colocar um novo coração. E você vai ficar impressionado com a obra que eu vou fazer. Levante-se essa noite. Levante-se, mas levante-se com fé. Levante-se, que eu digo, é em posicionamento. E estabeleça um diálogo com o Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu não quero perder esse vinho novo. Eu não quero ficar sentado na estação e ver o trem do vinho novo passando e eu não entrar nele, e eu não desfrutar do que o Senhor tem. Eu preciso, Senhor, mudar de nível, eu preciso andar mais perto do Senhor. Isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com religiosidade, isso não tem a ver com frequentar igreja simplesmente, isso tem a ver com unidade com Ele e com a igreja dEle. E falar para Ele: Senhor, alarga o meu coração e faz de mim um odre novo. Na vinha do Senhor, irmãos, não haverá espaço para estruturas antigas. Guarde isso. Na vinha do Senhor, não haverá espaço para estruturas antigas. Ele está dizendo: eu vou derramar o meu novo, eu tenho um vinho novo, mas eu preciso que vocês tenham odres novos, corações novos para suportar e desfrutar de tudo que eu tenho para vocês. Apenas aqueles que se permitem ser transformados por Ele, viverão esse rompimento sobrenatural. Ame mais, se alinhe mais, se ajunte mais. Nós devemos estar aqui em coisa de 70 pessoas. Nós precisamos viver mais perto uns dos outros. Ministério de Música, vem aqui, por favor.